tirei de um texto de Facundo Cabral. Ele é um poeta, um escritor, cantor argentino. E a mensagem dele é muito linda, partindo de uma pessoa que perdeu a esposa e a filha no acidente. E a mensagem que ele nos traz de esperança, de fé, de amor, é muito linda. Então, eu vou pegando alguns trechos dessa colocação dele e nós vamos fazer uma análise comparando com a doutrina espírita. E, na realidade, não tem título. Eu que dei o título Dever de Ser Feliz e nós vamos entender o porquê desse título. Como a nossa irmã falou aqui na prece, a casa nos preparou, se preparou para nos receber, isso já é um motivo de felicidade para nós, porque nós sabemos que não estamos sós. Sabemos que Deus está sempre a olhar por nós. Então isso já é um motivo de felicidade. E Deus realmente nos quer felizes. Nós estamos no planeta para sermos felizes. E como a gente pode entender essa felicidade? As pessoas dizem, eu tenho problema de saúde, tenho problema familiar. Nós estamos no planeta de provas de Jesus. Nós estamos aqui no planeta para crescermos espiritualmente. Lembrar que a nossa pátria é espiritual, aqui é escola. Nós viemos à escola, precisamos estar na escola para que dê esse crescimento espiritual. Para que a gente possa realmente ter condições de melhorar. Porque eu posso passar 100 anos na espiritualidade, estudando, trabalhando. Mas eu só vou provar esse meu crescimento espiritual estando reencarnado. Porque o véu do esquecimento não me deixa saber o que eu preciso na realidade fazer. Mas se nós que já estamos aqui, temos o Consolador prometido por Jesus, temos a doutrina espírita, que é o Consolador, que nos dá essa diretriz e mostra o caminho que Jesus traçou para nós. Nós temos que lembrar que Jesus foi escolhido por Deus há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás para ser o governador da Terra. E desde aí Jesus preocupado com o crescimento daqueles que viveram aqui na Terra, principalmente quando o homem abortou a Terra. Quando o homem começa esse crescimento espiritual, Jesus sabia que ele teria que vir à Terra, encarnar na Terra, para trazer a mensagem de amor. Quando Jesus chegou, ele chegou na época do olho por olho, dente por dente. Se você me pisasse no pé, eu tinha direito a pisar no seu pé. E Jesus traz a sua mensagem de amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E essa mensagem de amor que Jesus trouxe, que ele vivenciou, João chamou a atenção que não seja só de palavra, mas que seja de coração. Então, nós devemos lembrar que o homem caminha para essa fraternidade, para esse amor único, porque nós somos filhos do mesmo Pai, todos somos irmãos. E João chamou a atenção, como vamos amar a Deus se a gente ainda não tem capacidade de olhar o irmão que está à nossa volta, que estamos vendo, não temos capacidade de amá-lo, como vamos amar a Deus que não vemos? Isso há 2000 anos e pouco atrás. E a gente continua engatinhando nesse ponto, nesse entendimento do amor. Então, quando a gente sabe, como Jesus falou, que mandaria um Consolador, que dá as respostas para nós, são 2 verdades em contexto que ele traz, assim, de primeiro momento que a gente vê através da doutrina espírita. Somos imortais. Então, se eu sei que eu sou imortal, jamais eu vou tentar fugir através do suicídio. Eu não vou morrer, eu sou imortal. Se eu buscar o suicídio, eu vou chegar na espiritualidade e vou ver, estou vivo. Então, um outro problema a resolver, além do que eu já tinha, E aí, outra coisa também
que é importantíssimo para nós entendermos como podemos ser felizes. É a lei da reencarnação. Ah, por que comigo acontece isso? Eu estou vendo de outras vidas, não é a primeira vez que eu venho ao planeta. Como eu disse, o planeta é a escola, nossa pátria espiritual. Então, estou no planeta com um objetivo, crescer. A cada reencarnação que Deus me dá a oportunidade de estar, eu vou melhorando. Mas como nós vamos saber como melhorar? Está lá a doutrina. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está lá tudo explicadinho para nós o que devemos fazer para melhorar. E está as ferramentas também de como trabalhar esse crescimento espiritual. Porque a doutrina nos ensina, temos que saber perdoar, tolerar, ter paciência, ser indulgente, caridoso, amoroso e tantas outras coisas. Então as ferramentas estão ali. Nós temos como saber como melhorar. Basta querermos. Basta aproveitarmos a reencarnação. E quando a gente começa a ter esse entendimento que a doutrina nos dá, a gente começa a entender que o problema é solução. O problema que a gente tem na nossa frente, nós vamos vencê-lo através da fé, porque a fé é conquistada dia a dia. Eu vou tentar me burilar o máximo que eu puder. E Jesus disse, vós sois deuses. As virtudes estão em nós, nós que temos que saber trazê-las aflorar para que nós utilizemos essas virtudes conosco e com o nosso próximo. Nós somos o nosso próximo mais próximo. Então, quando a gente começa a ter esse entendimento, eu preciso exercitar a fé, eu preciso me burilar, que é a reforma íntima, e preciso me doar em amor, eu estou crescendo espiritualmente. Não importa o véu do esquecimento, acho que, graças a Deus, ele existe, porque que nos interessa saber o que nós fomos, o que fizemos de errado, o que está passando aqui? Interessa a oportunidade de melhorar. Está à minha frente a oportunidade. A cada momento eu tenho a oportunidade de crescer espiritualmente. E aí, nós vamos ter um entendimento da magnitude de Deus. Deus nos dá a oportunidade de irmos quantas vezes nós necessitarmos. Né? E nós é que temos que ter pressa, ele não tem pressa, ele dá eternidade para nós. Então nós é que temos que ter vontade de aproveitar a reencarnação. E tem outro detalhe que a gente não pode esquecer. A época da nossa avó, 10, 15, 20 filhos. Aí o negócio foi meio estranho. Se a gente for olhar agora na mocidade, porque 2 filhos é muito, ou um filho, está funilando a nossa oportunidade de vir reencarnar. A população que está esperando reencarnar é 3 ou 4 vezes maior do que está encarnada. Então, aproveitemos essa oportunidade, desse entendimento. Daí a importância, como eu vi lá fora, uma moça já pegando o nosso lar, para ver que o filme dizem que é maravilhoso, eu estava viajando e não consegui ver, a importância da gente buscar o conhecimento. Então, através do conhecimento, eu sei como eu vou me burilar. Como eu vou ter entendimento de que Deus realmente me quer feliz. Porque quando eu entendo, eu sou feliz. Eu já não vou sofrer, porque tem gente para por quê? Não se pergunta por quê. Porque eu estou naturalmente questionando Deus. Para quê? O que eu preciso fazer para melhorar a situação? Jesus nos disse, bata e a porta se abrirá, eu posso estar colado na porta, mas se eu não fizer um movimento de bater, ela não vai se abrir. E ela vai se abrir com esse movimento de bater, é um esforço, vamos dizer assim, né? Mesmo que tinha de colar, é reforma íntima. Eu preciso ter merecimento. Tem pessoas que acham que frequentando o centro espírita, passam daquela porta ali, pronto. Porque, como diz o outro, seus problemas acabaram. Não é assim. Eu preciso ter merecimento. Mas se eu tiver a diretriz da doutrina, entendo que eu vou conquistar esse crescimento espiritual através da fé, do burilamento, da doação de amor, eu vou ter merecimento. Eu vou ser ajudada. Como ela disse, a espiritualidade preparou aqui a casa para nos ajudar. Quantos de nós estamos recebendo passe agora nas necessidades que nós temos, que às vezes a gente nem sabe? Uma doença que poderia surgir em nós, ela vai ser
eliminada antes de surgir, porque temos merecimento, nós estamos aqui buscando. Nós estamos buscando o entendimento, buscando o esclarecimento. Os espíritos estão muito preocupados com a palavra evangelização. Todos nós, sejamos crianças, jovens, adultos, idosos, precisamos de evangelização. O que é evangelização? Ter o conhecimento da doutrina espírita. Então a gente às vezes não se pega só nas palestras, procuramos aprofundar um pouco mais para ter o conhecimento, porque através desse conhecimento eu vou ter entendimento dessa felicidade que está ao alcance da minha mão. Né? E aí nós vamos vendo como pessoas que eu não sei com a religião do Facundo Cabral, que eu tirei do texto dele, mas eu sei que uma pessoa que sofreu está tendo um entendimento de que não está separado da família, que ele está nos dando uma mensagem de fé, uma mensagem de amor, e é isso que nós temos que ter entendimento. Como se eu não tiver entendimento, posso passar por uma pessoa, apesar dos meus problemas, que nós temos condições de ser felizes. Nós temos condições quando temos entendimento. Então, busquemos esse conhecimento, já me disseram, se a gente conseguir ler 6 páginas da doutrina, a gente consegue lê-la em um ano. Né? Então, lembrar da importância do conhecimento, lembrar que o amor é a coisa primordial na nossa vida, né? Como Jesus falou, e que esse amor é a chave para o nosso crescimento espiritual. Até Kardec deixou bem claro para nós: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Quando você se instrui na doutrina espírita, você aprende o quê? A importância do amor. Se eu pudesse fazer um suco da doutrina espírita, o que é surgir? Amor. Então, essa é a chave para nós. É o que ele traz aqui. Ele começa falando sobre isso que eu disse, Deus nos quer felizes, e a gente tem entendimento disso. E ele diz assim: não estás deprimido, estás distraído. Ele começa falando essa frase que eu achei importante. Ele diz que você pensa que perdeu algo, o que é impossível, porque tudo nos é dado. Então, nada é nosso. Deus nos dá tudo. Deus faz com que tenhamos as coisas, mas nós só vamos utilizá-las. Nós somos usufrutuários, nós estamos usando aquilo que Deus nos deu. Então, nós não somos donos de nada. Nós temos que começar a ter entendimento do desapego. O apego é um atraso para nós. Lembrar que as pessoas, às vezes, que não conseguem se doar para as outras pessoas, têm dinheiro e não conseguem se doar, só lembrar uma coisa que é um ditado popular: caixão não tem gaveta. A gente não vai levar nada. Nós somos espírito, essência, até o nosso corpo diferente. Então nós somos aquela essência. Então é isso que nós temos que trabalhar a essência. Ele diz mais: não fizemos um só fio do nosso cabelo, portanto não somos donos de nada. E a espiritualidade nos diz que todos nós nascemos com os fios de cabelo contados. Então tudo é perfeito. Deus não erra, Deus não castiga, nada por acaso. Então nós temos que começar a ter esse entendimento de que as coisas que nos acontecem estão programadas. Né? Estão programadas, não é uma imposição. Muitas vezes a gente vai programar a nossa reencarnação com a ajuda da espiritualidade. Outras vezes, pode ser que haja uma certa imposição, porque a gente precisa crescer. Precisamos aproveitar a oportunidade de crescer, deixar de ser egoísta, deixar de ser orgulhoso e outras tantas coisas. Porque muitas vezes a gente fala assim: eu não sou egoísta. E quem pode afirmar isso? Porque a pessoa pode chegar um momento em que houve a necessidade dela se doar e ela, por algum motivo, se negar. E aí a pessoa vai falar: se eu tiver o conhecimento, eu neguei ajuda.
Eu ainda tenho que me policiar para deixar de ser egoísta, orgulhosa, outra coisa qualquer. Então não nos interessa ficar medindo o que a gente já é, o que a gente não é. A gente sabe que não há regressão. Se hoje a pessoa é boa, jamais virá mais. É a lei do progresso que vai empurrando a gente. Não sou mais egoísta, nenhuma encarnação mais eu vou ser egoísta. Mas não adianta ficar pesando e medindo o que eu sou, o que eu não sou. E a gente tem que pensar que nós temos que nos doar, mas de coração, de amor. Quando a oportunidade aparecer, fazer como diz o André Luiz e como diz o Emmanuel. A caridade, que é a forma de amar o próximo, ela tem que ser naturalmente feita no aqui, no agora, hoje, sempre, incondicionalmente. Ninguém pode julgar ninguém. Como eu posso julgar uma pessoa que ela está naquela necessidade por isso, por aquilo? E eu? Quais são as minhas necessidades? Todos nós temos necessidade. Nós todos precisamos de alguma coisa. Nem que seja uma palavra amiga, um abraço, um sorriso. Eu tenho muita coisa, eu posso ter muito dinheiro, mas se eu não tiver ninguém que me ame, eu não tenho nada, porque o dinheiro não é nada. O dinheiro traz conforto, mas não traz amor, muitas vezes. Então nós temos que ter essa noção de que as coisas que nos são dadas por Deus. Então a gente pensa assim, a prova do rico e a prova do pobre. A prova do rico, ela é mais difícil, se a gente parar para pensar. A gente, se falar isso com o pobre, ele vai dizer assim, mas eu não tenho dinheiro, pode fazer o que quer. Mas aquele dinheiro que está na mão do rico, não é dele. Deus deu a oportunidade. Para quê? Para ele saber dividir. Para ele saber doar. Mas não é doando esmola, não. Criando oportunidade de trabalho, criando oportunidade de estudo. Sempre que a gente puder ajudar alguém a estudar, um pouco além, nós estamos fazendo uma caridade, porque daquela pessoa pode surgir tantas outras oportunidades para os outros. Você forma um médico, quantas vidas você vai ajudar a salvar? Né? E daí por diante, então nós temos que ter essa noção de que a prova do rico é pior do que a do pobre, porque o rico tem que saber doar. E a gente vê quantas fortunas de um dia para o outro elas acabam. Não são delas, não são da família. A família está para usufruir e saber dividir. Tem que ter entendimento que pertence a uma família universal. E não só aquele miolinho. Tem gente que está só preocupada em ajudar aquele miolinho. Pai, mãe, irmão, né? E o resto fica para lá. Eu me lembro, quando eu era pequena, que tinha um mau costume entre as crianças, lá no Rio, não sei se aqui faziam, que quando a pessoa tivesse um desafio de uma criança, ela se machucava, aí a pessoa falava, não estava nem aí as crianças, mas se azeite, meu parente ainda fazia assim. Aí a gente vê o que era o egoísmo. Mas meu parente, nunca mais, graças a Deus, eu não ouvi isso. Né? E as pessoas não se conscientizavam, né, de chamar a atenção. Que é isso, meu filho? Né? É um filho de Deus, seu irmão, alguma coisa assim. Então, aquilo era muito arraigado, né, na educação, que é meu parente, eu não vou fazer nada. E como os espíritos chamam a atenção da gente, que muitas vezes a gente tem a oportunidade de ajudar alguém, e pensa assim, meu parente, não estou nem aí. Aí chega na espiritualidade, se depara com aquele espírito que não ajudou e você descobre que foi seu pai, que foi seu filho, que foi sua mãe, e aí? O estrago já está feito, não adianta. Então, nós temos que lembrar que nós precisamos uns dos outros, que nós precisamos nos ajudar. Ninguém pode dizer, não preciso de ninguém. Ninguém pode ser rico ou pobre, as pessoas têm necessidade. A Joana de Anjos chama a atenção que nós somos seres gregários. Nós vivemos porque convivemos. E nesse convívio há trocas de experiências, a troca intelectual, social, espiritual, seja a troca que for. Mas essa troca, essa união dos homens é que traz o progresso. É que traz o progresso social, progresso moral. Então,
Então, nós nos precisamos. Né? E o que Fagundo fala, adiante ele diz: a vida não nos tira as coisas, nos liberta das coisas, nos alivia para que possamos, né, voar mais alto e alcançar a plenitude. Então vamos ver aqui, segundo a proposta dele aqui, que nós não perdemos as coisas, nós somos aliviados. Então quando a gente começa realmente a se burilar, né, a ter entendimento que precisamos crescer espiritualmente, a gente vai se libertando das mazelas, dos apegos. Se a gente lê, por exemplo, o livro Voltei do irmão Jacó, o irmão Jacó, no século retrasado, ele ajudava muito, aliás, no século passado, ele ajudava muito, ele era muito caridoso, ele era espírita. Quando ele desencarna, ele é recebido pelo Bezerra de Menezes, e não sei se no Vitor do Sampaio, não lembro. E ele é retirado para uma praia. Depois ele é trazido para dentro de casa. E ele disse que se ele não tivesse treinado o desapego, um relógio, uma coisa qualquer, poderia ter atraído a ele ficar ali e não procurar crescer, ser levado por uma coluna espiritual, porque foi um pouco difícil, embora toda a caridade que ele tenha feito. Então são experiências, é muito bom que leiam. Voltei do irmão Jacó. Então nós precisamos ter o entendimento que nós não podemos nos apegar às coisas, porque quando isso acontece, nós não conseguimos nos libertar, nós não conseguimos crescer. A mesma coisa, não com objetos, mas com pessoas. Tem pessoas que estão se achando de umas das outras. Elas absorvem a pessoa, não dão liberdade de pensamento, de se comunicar com outras pessoas. Aí o tal dos ciúmes, né, vem estragar tudo, porque a pessoa começa a manipular a outra, e a outra começa a ser. Aí tem gente até que acha tão bonito, ele gosta tanto de mim, ou ela gosta tanto de mim, que quer sempre junto, mas a pessoa vai se anulando. Ninguém é dono de ninguém, ninguém é de ninguém, a vida fácil é. Então nós temos que nos libertar das coisas para que a gente possa crescer, para que a gente realmente ganhe a plenitude, né? Então, quando a gente começa a se burilar, o que acontece? Que a gente também vai se desvencilhando dos erros, das ilusões, dos enganos, e isso nos traz liberdade, isso nos faz crescer. Então ele diz assim a seguir: do útero ao túmulo vivemos numa escola. Para isso, o que chamamos de problema são, na realidade, soluções. Então, olha só, é o que a nossa reencarnação. Do útero ao túmulo, nós vamos viver numa escola. No caso nosso aqui, no planeta Terra. Para que a gente tenha condições de crescer. Nós aqui temos um auxiliar, que é a própria doutrina espírita, que nos ajuda a fazer esse trajeto, né, de crescimento espiritual. E a gente sabe, então, que todos os conhecimentos que a gente adquire estão gravados no nosso perispírito. Então, vamos aportar num planeta da mesmo quilate da Terra, nós somos aquela essência. Nós vamos aportar num planeta superior, aí nós também somos aquela essência. Ou então vamos para o planeta inferior, porque a gente não conseguiu acompanhar o progresso do planeta. Nós já estamos em mudança, de provas, expiações para a regeneração. Então precisamos ter dentro de nós essa preocupação de buscar a melhora, de buscar o outro para nos doar. Nós temos várias oportunidades para isso. Então busquemos esses momentos de busca, de crescimento, de caridade, né? Então, quando a gente tem essa oportunidade do conhecimento, vai falar dentro de nós o que é essa busca, encontrar os meios de crescermos espiritualmente.
Porque, como ele mesmo diz, Facundo Cabral diz, que Jesus deixou para nós o caminho e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo afirma isso, que Jesus nos deixou essa proposição, porque ele vivenciou para nós o amor. Ele trouxe o ensinamento, ele viveu amor. Jesus foi só amor. Ele, Maria. Então, nós temos elementos para a comparação, nós temos elementos para buscar essa melhora, né? Então, o Facundo diz assim: não se perde um ente querido, porque aquele que morre apenas está adiantado em relação a nós, porque vamos voltar ao mesmo lugar. Isso é a colocação do Facundo. E para nós? O que a gente pensa sobre isso? Na realidade, a gente perde algum ente querido? Nós, espíritas, sabemos que somos imortais. Mas eu não tenho capacidade de ver. Eu não vejo, ele pode estar aqui do meu lado, eu não vejo meu ente querido. Mas você sabe, através da doutrina espírita, que ele é imortal, que ele está num plano, não o mesmo que você, mas que não vai levar muito tempo, você pode encontrá-lo. Ele pode reencarnar na mesma família, mas não existe a separação. Existe um elo entre o encarnado e o desencarnado. Esse ente querido que partiu, qual é o elo? Amor, né? Amor. O amor continua fazendo essa ligação entre aquele ente querido que foi à nossa frente e nós que estamos aqui ainda lutando, buscando essa melhora. E os entes queridos, eles ficam realmente preocupados conosco, querendo nos ajudar, querendo nos intuir. Quantas cartas Chico Xavier recebeu de parentes desencarnados, trazendo consolo? O Chico foi o próprio consolador, ao vivo e a cores, porque ele trazia mensagens dizendo que o ente querido estava vivo, como foi o caso do Nair Belo. O filho da Nair Belo morreu com 26 anos e ela desesperou, saiu do mundo artístico, e lá, depois de muitos anos, ele manda uma mensagem para a mãe, que é lindíssima, uma carta, com tantas particularidades, que ela disse: meu filho está vivo e voltou ao mundo artístico. Quantas pessoas foram consoladas pelo Chico, quantas preocupações dos desencarnados, entes queridos, pedindo: não chorem, não se desespere, estou vivo, faça a caridade. Aproveite os momentos para fazer a caridade. Algumas mensagens dizendo: não perca tempo em levar flores no meu túmulo, eu não estou lá. Pegue esse dinheiro e faça a caridade para crianças necessitadas, para os idosos, para quem está precisando. E todas essas mensagens, porque os espíritos, entes queridos, estão preocupados conosco. Estão preocupados de fazer que nós entendamos que precisamos crescer espiritualmente. Precisamos exercer a caridade. Lá, eles vão ter uma visão mais ampla do que se é necessário fazer. Então, ainda mais se eles não fizeram tanto. Então, vamos falar para esses entes queridos que estão reencarnados, que ainda estão encarnados, façam a caridade. Né? Então, nós estamos ligados a esses entes queridos ainda pelo laço de amor. E sempre, porque quando existe o laço do amor, jamais ele rompe. Eu tenho uma pessoa difícil na minha família, que até eu acho que eu já fiz essa pergunta aqui. Se eu fosse perguntar a alguém, quem não tem um parente difícil, levanta o dedo, eu vou dizer que é ET no nosso planeta. Porque todos nós temos. Quando a gente só tem um problema, vamos bater palma. Porque a gente geralmente tem 1, 2, 3 problemas. Mas se é por acaso, é castigo de Deus? Ou Deus deu oportunidade de eu ter consentido aquela pessoa na minha família, ou aquela pessoa pediu e eu consenti, ou a gente quis que aquela pessoa estivesse junto. Para quê? Para a harmonização, para a existência do amor, poder se consolidar no amor, o perdão e o amor. Então, esse amor, quando ele começa a existir entre esses dois espíritos, jamais ele termina. Jamais, né? É um elo que vai para a eternidade. Então, a gente aproveita a oportunidade
como Jesus disse, vamos aproveitar o caminho, já estamos no caminho, vamos aproveitar para nos harmonizar com os desafetos, né? Aproveitar a oportunidade, estamos aqui para isso, né? Então, o Facundo diz mais: não podemos esquecer que o melhor do ente querido, que é o amor, continua vivo no nosso coração. E essa, né, é a oportunidade, então, desse elo acontecer. Existe o amor, existe o perdão, a gente consegue, então, o elo de amor. E esse elo jamais vai se romper. E ele ainda disse que o amor é tudo, né? Ele cita, o que a gente já sabe, né? Eu já falei aqui, amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. Então, ele nos faz lembrar, com essa citação, uma passagem da Madre Teresa de Calcutá, que ela disse: todas as nossas palavras serão inúteis se não brotarem do fundo do coração. Porque a gente falar, vamos fazer a caridade, a gente não move uma palha, um copinho d'água para ninguém. Não adianta. Nós temos que nos conscientizar do que precisamos fazer e nos conscientizar que nós temos que cobrar. Claro, ninguém aqui está fazendo pré-vestibular passando. Nós vamos errar a todo momento, queremos acertar. Mas no momento em que a gente tenha consciência de que eu vou descobrir, eu fiz isso aí, não devia ter feito, mas eu não vou me desesperar, não vou me descabelar, não bater com a cabeça na parede porque eu errei. Santo Agostinho fazia isso todos os dias, à noite. Errei isso aqui, eu vou consertar. Acertei, vou continuar. Isso que nós temos que fazer, né? Pedro não disse que o amor cobre uma multidão de pecados? Todos os erros temos como compensá-los na doação de amor ao nosso próximo, né? Então ele diz, como eu disse, lembrei da Madre Teresa de Calcutá, com essas palavras, né? Lindas, porque nós temos que fazer as coisas por amor. Como ele diz, não faça coisa alguma por obrigação ou por compromisso, apenas por amor. Eu achei linda essa colocação dele. Por quê? Porque tudo que a gente faz com amor dá certo, né? Eu me lembro quando eu era desde pequena, eu sempre ouvi falar, meu pai já desencarnou, meu pai falava assim: a nossa comida é especial, porque ela é feita com amor, né? A mãe fazia, boa cozinheira. Então, nossa comida tem um tempero especial, amor. E as mínimas coisas que a gente vai fazer, se a gente fizer com amor, faz certo. Você não pode impor uma profissão a uma pessoa. Como aconteceu com um primo que já desencarnou de 70 anos, ele foi um excelente médico, mas ele queria ser outra coisa. O pai impôs ali. E a sorte que ele era uma pessoa muito responsável e foi um bom médico, porque a tendência, se a pessoa escolher uma profissão que não bate no coração, geralmente não dá certo, né? Então nós temos que ter essa preocupação de fazer as coisas por amor e não por imposição. Porque se ela não brotar do coração, ela não vai dar certo. Seja for fazer caridade, visitar uma pessoa, qualquer coisa que a gente vai fazer sem amor, não dá. Né? Ele diz assim: então terás plenitude. Nessa plenitude, tudo é possível, sem esforço, porque vai ser movido pela mola do mundo, que é o amor. Né? E aí a gente, quando pensa em amor, vamos lembrar de novo, sem falar no Chico, vamos falar na Madre Teresa de Calcutá. Ela estava dando banho no leproso, e uma personalidade chegou perto dela e disse assim: não faria isso nem por $1 milhão. E ela disse: eu também não, eu faço por amor. Né? Muito bonito, né? A gente pensar, né, nessas pessoas. Como eu ouvi essa semana uma descrição da irmã Dulce, e outra coisa também que eu falei: isso aí é ótimo para eu falar, quando estiver falando em amor. Ela tinha sempre o costume de buscar com as pessoas certas as contribuições das pessoas que ela ajudava. Então, uma das vezes ela foi até uma pessoa que costumava dar uma quantia lá para ajuda, e ela foi estender uma mão pedindo para os pobres dela. Ele pegou, cuspiu no dela. O que ela fez? Ela fechou a mão e disse: isso aqui é para mim, agora dê para os pobres. Que gesto lindo! Isso é amor.
viver pelo próximo, né? Inclusive chamar a atenção, quando eu fiz aquela palestra das mulheres, por que não falaste da irmã Dulce? Esqueci da irmã Dulce, estou falando agora. Então, era caridade também. Então é isso aí. A gente, quando se propõe a fazer caridade, se uma pessoa nos maltrata, se a pessoa é ríspida conosco, nós temos que ter entendimento. Espírita não se melindra. Espírita que tem o conhecimento não se melindra. Porque você tem que dar oportunidade a outra pessoa crescer. Você tem que ter paciência e tolerância. Porque aquela pessoa não está enxergando o que você está enxergando. Não está vendo aqui qual é a sua verdadeira intenção. Muitas vezes você vai ajudar uma pessoa e ela acha que você está com alguma coisa. Quem que vai me pedir depois? Né? Como se fosse sugar a alma da pessoa. Aí a pessoa já nem aceita a sua ajuda. Aí você vai dizer, eu não vou ajudar não. Eu fui ajudar aquela pessoa, me diz um desaforo. Você está ajudando aquela pessoa porque você quer ajudar ou é para aparecer? Se você vai ajudar ela não quer, mas tem outras pessoas que querem. Aconteceu uma vez com um Divaldo, uma pessoa chegou para ele e disse assim, não gosto do senhor, muito obrigado. Eu só não entendeu não, eu falei que eu não gosto do senhor. Entendi. Você não vai falar, não, meu filho, você não gosta de mim, mas tem muita gente que gosta. Então, eu vou trabalhar com uma pessoa, ela me faz um desaforo, não quer, mas tem outros que precisam. Então, se eu sou coração, se eu sou doação, eu não vou me contar com isso, né? Então, nós vamos vendo o que mais o Facundo fala, né? Ele diz, lembrei de uma outra coisa. Quando a gente quer fazer caridade, e se propõe a fazer caridade, a gente tem amor no coração, a gente não pode deixar para depois. Tem uma passagem que Jesus relatou o seguinte, ele estava andando com os discípulos, né, com os apóstolos, e aí o Pedro ia mais à frente. E aí o leproso pediu um pedaço de pão para o Pedro. O Pedro falou, na volta. Jesus viu aquilo, fez um sinal para Pedro, Pedro diminuiu a marcha e se emparelhar. E ele disse, Pedro, aproveita a oportunidade que a providência divina te está te dando agora. Você não sabe se na volta terá condições de ajudar esse irmão. E Pedro teve entendimento e deu um pedaço de pão para o leproso e seguiu. E aí eles foram para Jerusalém, pegaram a sinagoga, nas ruas estão voltando. Quando eles estão voltando, eles avistam ao longe 2 pessoas cavando na beira da estrada uma cova. E não era nada mais, nada menos do que o leproso. E Pedro ainda pôde ver aquele pão carcomido, que ele teve a condição de ajudar. Na volta ele não teria. Então isso é muito importante para a gente fazer a reflexão. Aproveitar a oportunidade de fazer a caridade na hora que ela se apresenta. Não vou deixar para depois, ou depois eu não sei se eu vou ter oportunidade de ajudar aquela pessoa. Né? Então nós temos que ter isso em mente. Né? Então nós temos que lembrar que as pessoas necessitam e que nós podemos ajudar, sim, basta queremos. Né? E a gente também, quando vai ajudar alguém, a gente não pode, como eu disse há pouco, falar, por que aquela pessoa está naquela situação? Eu não sou Deus para ajudar, eu simplesmente vou ajudar. Eu vou ajudar na medida em que eu sinto vontade de ajudar. Há uns anos atrás, eu estava com minha filha num sinal, um frio bem típico de Juiz de Fora. E eu estava com uns 3 casacos, tinha mudado há pouco tempo, muitos casacos dentro do carro vestido, né? Aí saiu um rapaz lá da calçada e veio pedir dinheiro. Ele estava drogado. Não, Pedro. E aí ele pediu dinheiro, eu peguei e dei. Aí a minha filha falou assim, você tem muitos anos. A minha filha hoje dentro tem dinheiro. Ela falou assim, mãe, não acredito, você deu dinheiro para um bêbado. Dei. Não, mãe, vai beber, vai. Agora olha você, tá cheio de casaquinho aqui, o carro tá fechado, ele tá na rua, nem sei se ele comeu. Eu preciso esquentar. Né? E ficou aquela coisa, chegou em casa, bom, a mãe me deu dinheiro para um bêbado, não sei o que, papapá. Aí, como nada por acaso, né? Me veio um livro, que eu não me lembro o nome, 2 histórias do Chico. Uma pessoa chegou para o Chico e falou, Chico, dá dinheiro para comprar cigarro? Aí o Chico deu o dinheiro, nunca tinha dinheiro, mas
Outra pessoa fala, Chico, você nunca tem dinheiro, você tem dinheiro para ele comprar cigarro? Ele precisa, foi o que ele falou. E a outra história que é mais interessante, porque envolve Emanuel. Um bêbado veio pedir dinheiro para o Chico. Aí o Chico pensou, não vou dar, vai beber. Aí o Emanuel, se comunicando mente a mente, falou assim, dê o dinheiro para ele. Aí o Chico, não vou dar, ele vai beber. Dá o dinheiro para ele. E o Chico, mas ele vai beber. Aí é aquele jeitinho amável do Emanuel falar para o Chico, dá o dinheiro agora. Aí o Chico pegou, deu o dinheiro. Aí, quando o homem foi embora, ele falou assim, olha, esse aí precisa beber, porque quando ele bebe, ele fica caído na rua e não faz determinadas coisas. Então a gente não é ninguém para julgar nada. É o que o nosso coração mandar. Você pede para comer, você vai dar. Mas o que a pessoa vai fazer com o dinheiro? Eu fiz naquela intenção. Né? Então a gente tem que parar sempre refletindo essas coisas que a gente às vezes toma decisões e aquelas decisões não são bem acertadas. Né? E ele diz que o Facundo diz, Deus se tornou responsável por uma pessoa, você, e eu concluo. Você, eu e nós. Né? Deus é realmente responsável por nós. Né? E ele diz que nós temos que conseguir ajudar as pessoas quando a gente consegue ser feliz, quando a gente consegue se libertar, e nós conseguimos realmente ajudar as pessoas que estão à nossa volta, porque a gente não pode trazer a amargura que nós possamos ter, levar para os outros. Isso não é caridade. Né? Tem gente que entra no trabalho, fala no culto, não dá bom dia para ninguém, entra no elevador, não dá bom dia para ninguém, passa pelas pessoas, e isso daí não é certo. Você não vai ficar jogando barco nos outros. A coisa está ruim, começa a mudar você. Né? Você tem que se lembrar que você é filho de Deus. Então, Deus te quer feliz. Então eu tenho que buscar essa felicidade. Eu tenho que buscar a felicidade. E é isso, Facundo, que quando a gente consegue ser feliz, a gente vai, ou se libertar, a gente vai conseguir compartilhar com os outros a felicidade verdadeira. Né? Ele diz mais, lembra-te, amarás ao próximo como a ti mesmo. Reconcilia-te contigo, essas palavras dele, reconcilia-te contigo, coloca-te frente ao espelho e diz, és uma obra de Deus. E aí, nesse momento, você vai ter a oportunidade de escolher ser feliz ou não. Você é obra de Deus. Deus está sempre nos protegendo. Deus nos dá as condições de crescer. Então, nós temos que realmente ser felizes. Né? E Jesus afirmou isso, que nós somos deuses, nós temos as virtudes dentro de nós, saibamos trabalhá-las para usar conosco. Porque quando a gente diz assim, amar ao próximo como a si mesmo, nós somos o nosso próximo mais próximo. Então, tudo que está lá no Evangelho, perdoar, ter tolerância, ter paciência, começamos conosco. Nós temos que ter a humildade de nos reconhecer imperfeitos. Mas não é por isso que eu vou dizer, já sou imperfeito mesmo, né? Vou fazer para uma próxima encarnação, ou deixa para lá. Você tem consciência, lá em cima você vai cobrar. Não existe espírito nenhum lá na parte espiritual com uma relação do que você fez ou não fez. Chega lá, Isaías, o que você fez? Isso não. A minha consciência vai cobrar o que eu fiz de bom, o que eu fiz de errado. Então, se eu partir desse princípio, sabendo que está errado, vou fazer, a cobrança vai ser pior. Se você está na ignorância do que você está fazendo, a conotação é mínima, o peso é mínimo. Mas quando você faz consciente de que você está errando, mas você quer ir naquele caminho, a cobrança que você vai fazer a você mesmo vai ser maior. Né? Vai ser mais cobrado de quem mais tiver conhecimento. Né? Então, como diz o Facundo, né? Que ter entendimento que Deus não erra, que a gente já sabe disso, não castiga, somente nos ama. E tudo nos é dado por crescimento espiritual. E ele diz assim, aliás, a felicidade não é um direito, mas um dever. Porque, se não fores feliz, estarás levando a amargura para os outros. Então, nós temos o dever de sermos felizes, por isso, a importância do conhecimento, para a gente ter o entendimento que temos que ser felizes. É dever, porque tudo nos é dado por bênção de Deus. Né? E é isso que ele depois fala, não estás
deprimido, estás desocupado. E aí eu me lembro também uma passagem do Hermógenes. Hermógenes, eu fui em muitas palestras dele, que ele é muito amigo do papai, aquele que trouxe a yoga do Brasil. Ele disse, quando ele lançou, deve ter uns 15 anos por aí, o livro da terceira idade, que é um livro maravilhoso do Hermógenes, ele diz que a pessoa, ela não vive só. Se você está só, vai em encontro do outro. Não existe solidão, existe solidariedade. Você está só, vai buscar outra pessoa. Eu tenho uma parenta, que eu não vou falar o nome aqui, se ela vier a fita, não poder durar. Ela está passando esse problema, está sozinha, os filhos estão trabalhando em outro lugar. Eu só tenho 3 parentes nessa situação, ela não vai saber quem é. E aí, estou doida para falar para ela, vai buscar, vai em asilo, vai em orfanato, faz alguma coisa. Mas aí ela sempre se queixa comigo por telefone. Se eu for falar para ela agora isso, ela vai pensar, eu estou perturbando ela, já estou enchendo a paciência dela, das minhas lamúrias, e não vai me ligar mais e não tem oportunidade de ajudá-la. Então, eu vou exercer o quê? A paciência, né? Esperar o momento certo. Eu gosto que ela apareça aqui, porque aí, às vezes, você conversando sobre alguém, você pode dar dica para o outro escutar e entender. Buscar o outro. Aí você sai da solidão. Vai no refúgio, vai no orfanato, vai num asilo, vai num hospital. Eu sei que a minha parenta está lá sozinha, eu vou conversar com ela. Tem às vezes pessoas que estão angustiadas, você empresta o ouvido para a pessoa, depois com 2 palavras mágicas você ajuda demais. Tenha fé e ore. Você ajuda uma pessoa, independente de saber qual é a religião dela, você já fez a caridade. Então, existe 1000 maneiras de se fazer a caridade. Você passa por uma pessoa, por que você vai ficar falando tudo? Então, uma pessoa de idade, como eles gostam que a gente dê um sorriso. Eu também gosto de levar um sorriso, né? Às vezes você olha assim, muito velhinhos olham pra gente, um sorriso, isso é legal, isso é amor, isso é fraternidade, um abraço, né? Um aperto de mão, um telefonema. As pessoas, por causa desse corre-corre do dia a dia, quase ninguém mais se procura, ninguém telefona, né? Então eu tenho uma amiga que diz assim, que às vezes a gente não tem condição de ganhar o telefone, ficar caro, né, casar no Rio, aí você manda e-mail, eu falei, ainda não sei mexer em computador, então manda carta, então, né, pegando o meu pé. Manda carta, vou te mandar a carta mesmo, enquanto eu não aprender a mexer no computador, eu te mando carta. E a gente vai assim, não, vamos virar, né, personagens do século passado, mas a gente se comunica. Então é preciso que as pessoas entendam que estão juntas, que existe amor, que existe fraternidade. O que custa as pessoas se falarem que se amam? Né? Nós temos costume lá em casa, os amigos, eu te amo. Né? Ontem mesmo eu falei com a Liz da mamãe, a minha idade da mamãe, 33 anos, olha, não esqueça que eu amo você. Recíproco é verdadeira, gente. Então, isso é importante, as pessoas sentirem o amor, né? Sentir aquele carinho das outras pessoas. Isso ajuda a gente a viver melhor, ser mais feliz. Então, temos que ter o dever de ser feliz e passar essa felicidade para aqueles que estão à nossa volta, né? Então, como diz o Facundo agora, não estás deprimido, estás desocupado. E ele diz assim, ajuda a criança que precisa de ti. Ajuda os velhos que também são necessitados, né? Quantas pessoas esquecem que vão ficar velhos? Quantas pessoas, né, ficam... Uma vez o Baeço deu uma palestra lá no Dom Pedro, falando que o próprio idoso ele se isola. Porque ele, às vezes, ele sente que as pessoas, quem começa a comer, está caindo a comida por aqui, e as pessoas começam a se desagradar. Gente, nós vamos ficar velhos também, se Deus quiser. Então, nós temos que lembrar que temos que ter paciência, né? Hoje mesmo uma conhecida falou que o filho dela tem paciência com a avó, que a avó repete. Deixa eu repetir. Eu tenho uma conhecida lá no Rio, toda vez que eu vou lá, ela conta como conhece. Ela está com 85 anos, ela já é viúva, mas ela conta todas as vezes como ela conheceu o marido dela. E aí, a gente contei, não, senhora. Você vai falar, não, quase já fez essa história. Aquele velhinho que eu visito lá no Abrigo Santa Helena,
As piadinhas deles, a historinha deles, eu posso contar. Aí vou chegar para ele, senhor, essa aí eu já sei, passa para outro. Não, você... Gente, nós vamos ficar assim também, se Deus quiser, vamos chegar lá. Então temos que ter muita paciência com os idosos. A criança tem uma vida pela frente, os idosos vão decaindo. Então nós temos que fazer a nossa parte. Né? É o que ele diz, estamos desocupados, vamos ajudar a quem precisa, seja ele que for. Né? E ele diz assim, usar da palavra ânimo, incutir fé e encorajar o uso da prece. Isso a gente sabe muito bem que é muito importante. Né? Ele diz, aliás, o serviço prestado é uma forma segura de ser feliz. Quando a gente ajuda alguém, nós conseguimos ser felizes. Outra coisa que chama atenção, gostar da natureza. Como é importante a gente saber da lei da reencarnação. Então eu vou, tendo esse conhecimento, eu vou colaborar para vamos dizer assim, devastar uma floresta, poluir um rio. Eu não sei se vou voltar daqui a 20, 30 anos, 40, 50, eu vou usufruir do mesmo mal que eu causei. Então as pessoas materialistas pensam o seguinte, como são egoístas. Eu vou utilizar isso, acabar o problema de quem vem depois. Mas nós temos que ter consciência, a natureza é obra de Deus. E nós estamos usufruindo de tudo que Ele nos dá. Então nós temos que ter também caridade para com a natureza. Né? E ele diz assim, dá sem medida e receberás sem medida. Ama até que se tornes amado. Mas o mais importante é você virar o próprio amor. Como Chico Xavier, como a Teresa de Calcutá, como a irmã Dulce e tantos outros. Né, que a gente, se for começasse a citar, né, todas as pessoas que fazem caridade, a gente vai ficar aqui a noite inteira. Porque a gente tem que lembrar isso. Muita gente se preocupa com o próximo futuro. Você liga uma televisão, vê um jornal, você só vê coisas ruins. Que matou, que forçou, fez isso, fez aquilo. E as coisas boas? Ninguém fala. Quantas pessoas agora mesmo, nesse minuto, no mundo inteiro, estão se doando? Vão buscar, levar sopa, levar agasalho, levar uma palavra amiga, está visitando alguém no hospital. Quanta caridade está sendo feita aqui? Como está sendo feita aqui nesse momento que nós estamos aqui? Quantos espíritos estão fazendo a caridade nesse mundo? Então a caridade, ela está a todo momento sendo usada. Está se fazendo a caridade com todo mundo. Temos que ter essa consciência de fazer a nossa parte também. Né? Então, a gente não pode pensar que só existe o mal, gente. O bem está alastrado do filho. E outra coisa que a espiritualidade nos recomenda, quando acontecer esses casos aí, né, de infortúnios, né, de desgraças que acontecem, não vamos ficar propagando. A gente vê ali na televisão, aconteceu alguma coisa, é só aquilo, e aquilo a gente tem que parar, a gente tem que deter o mal. Vamos falar de outras coisas boas. Olha, por incrível que pareça, no ano passado, acho que foi ano passado, por causa daquela menina que foi jogada, né? Eu fui a um casamento muito chique. A minha irmã estava cantando no música, eu fui lá para assistir. E viram-se o juiz de paz e disse assim, que vocês estejam muito felizes, mas eu espero que com vocês nunca aconteça o que está acontecendo lá em casa. Gente, eu não acredito. Falei assim, horrorizava para minha irmã. Gente, um momento de amor, casamento, união de duas pessoas que se amam, ele teve coragem de falar isso. Então nós temos que ter a noção de que não podemos propagar o mal. O mal vem até nós, a gente sabe, já sei aquele caso, vamos falar de outra coisa. Vamos falar de coisas construtivas. Os espíritos nos alertam que a gente não seja propagador do mal. Tenhamos essa consciência de falar do bem. Porque isso é o que importa para nós. E eu vou terminar então aqui com as palavras do Facundo, que ele diz assim: o bem é maioria, mas não se percebe porque ele é silencioso. Uma bomba faz mais barulho que uma carícia. Porém, para cada bomba que destrói, há milhões de carícias que alimentam a vida.
Vale a pena, não é mesmo? Se Deus possuísse uma geladeira, teria sua foto grudada nela. Se Ele possuísse uma carteira, sua foto estaria nela. Ele te envia flores a cada primavera. Ele te envia um amanhecer a cada manhã. Cada vez que desejas falar com Ele, Ele te escuta. Deus poderia viver em qualquer parte do universo, mas Ele escolheu o seu coração para viver. Deus não te prometeu dias sem dor, riso sem tristeza, sol sem chuva. Porém, Ele prometeu força para cada dia, consolo para as lágrimas e luz para o caminho. Quando a vida te trouxer 1000 razões para chorar, mostra que tem 1001 razões para sorrir. Então é isso aí que eu trouxe essa mensagem do Facundo Cabral, como eu disse, escritor, cantor e poeta argentino que perdeu a filha e a esposa. E olha a mensagem que ele nos traz de esperança, de fé e de amor. Isso nós todos temos infortúnios. Mas se nós tivermos o conhecimento da doutrina espírita, nós teremos fé, nós teremos força, nós teremos coragem de enfrentar esses desafios que a vida nos deixa, porque somos nós, está dentro da nossa programação de crescimento espiritual. Então nós temos que ter entendimento que Deus nos dá tudo o que precisamos, que Deus não erra, Deus é magnânimo no seu amor, Ele é só amor. Então que nós possamos ter entendimento de que para estar aqui é para crescer espiritualmente, mas depende de cada um de nós exercer o amor. Essa é a chave, né? Kardec falou, espíritas amai-vos e instruí-vos. Quando você se instrui na doutrina espírita, você entende o que é amor. Amar e instruí-vos é a mesma coisa, né? É a palavra amor que é a chave do nosso crescimento espiritual. Então, quando uma pessoa teve essa perda, quantas perdas nós já tivemos? Mas nada é nosso. Deus nos dá, nada é nosso. Então, que tenhamos um entendimento de que aproveitemos tudo que Deus nos dá, agradeçamos a Ele todo esse amor que Ele dedica para nós, e a gente então vai retribuir o amor de Deus por nós, amando a Deus e amando o nosso próximo. Como Jesus, né, deixou essa mensagem, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que façamos como Facundo, a cada dificuldade tenhamos fé, esperança e amor para vencê-los. Jesus nos abençoe hoje e sempre.